Então, gente, nosso assunto para a nossa terceira prova de materno-infantil, a gente vai dar início hoje, a gente vai falar sobre pré-parto, parto e puerpério, tá certo? Vamos começar. Então, primeiro a gente vai entender o que é o pré-parto, né? Esse pré-parto, gente, não é nem que seja uma fase, mas é importante que vocês entendam, porque vocês, como profissionais de saúde, vocês têm que saber orientar corretamente a gestante. A gestante, ela fica muito ansiosa, principalmente aquelas que de primeira viagem. Então, elas, qualquer coisa de diferente no corpo dela, elas já ficam ansiosas e isso pode até atrapalhar no momento do parto. Então, é importante que a gente entenda todas as fases que compreende a gravidez e também essa questão da aproximação do parto, tá certo? O pré-parto, na verdade, ele é só um período que antecede o verdadeiro trabalho de parto. Normalmente, isso, gente, que a gente vai falar aqui, a gente vai falar tudo referente a uma mulher que vai ter parto normal. Porque quando é cesariana, normalmente essas cesarianas são programadas, então muitas coisas que a gente vai ver aqui, a gente não vê em cesariana, tá certo? Então aqui a gente considera como mulher que vai ter parto normal. Então o pré-parto é um período que vem antes do verdadeiro trabalho de parto, e normalmente ele ocorre de 10 a 15 dias antes do parto, né? De 1 a 2 semanas antes do parto. Que a mulher ela vai começar, não sei se vocês já presenciaram, principalmente aquelas mulheres que já tiveram filhos, que já estão na segunda, terceira gestação, ela sempre diz, ó, eu já estou sentindo isso já é indício que já está perto. Por quê, gente? Porque realmente o corpo da mulher já vai se preparando cada vez mais para esse momento do parto, né? E quais são as características dessa fase? Há uma descida do fundo do útero. Lembrem-se, aonde é que fica o fundo do útero? Aqui em cima, tá? É o que o povo chama, e vista perto de parir, porque a barriga já está baixa. O que é essa barriga que fica baixa, gente? É justamente esse útero, ele baixar. Na verdade, é a criança que está descendo, a criança que está se encaixando. E isso ocorre, gente, de 1 até 2 semanas antes do parto, né? Essa descida do fundo uterino. Com isso, já que desce, esse útero desce, o que é que vai acontecer? Vai aumentar o peso no baixo ventre, ou seja, na região pélvica aqui, vai começar a sentir um peso maior, porque todo o peso que estava distribuído na região abdominal vai toda para baixo. A mulher vai ter polaciúria, que é a polaciúria, é o aumento da frequência urinária, é o aumento da vontade de urinar. Isso não significa dizer que ela vai urinar muito. Quando é o aumento do volume, aí é poliúria, tá? Polaciúria é o aumento da frequência. Ela fica o tempo todo querendo fazer xixi, com aquela sensação que está querendo fazer xixi, e muitas vezes vai e não sai nada, tá? Ou sai muito pouco. Ela vai sentir dores lombares. Essas dores lombares, até a gente já viu, quando a gente falou na gravidez, nas intercorrências, né? Que quando ela entra em trabalho de parto, antes dela entrar em trabalho de parto, ela tem essas contrações, essas que são dores lombares, que há dores nas costas, muito parecido com cólicas, mas são dores irregulares, né? Que são aquelas contrações de Braxton Hicks, é o nome dessas contrações. Essas contrações de Braxton Hicks, ela ocorre durante toda a gestação, só que é bem fraquinhas e elas são irregulares. Quando fica perto de ganhar neném, ela aumenta um pouco mais, as mulheres começam a perceber mais aquela gastura, aquela dorzinha nas costas, né? Muito parecido com cólicas, só que elas não são as cólicas, não são as dores do trabalho de parto. Por quê? Porque, ó, aqui a palavra, elas são irregulares, tá? A diferença entre essas contrações de Braxton Hicks para as contrações realmente do verdadeiro trabalho de parto é porque as Braxton Hicks, que são essas dores
que antecedem o trabalho de parto, elas são irregulares. Quando elas passam a ser regulares e progressivas, ou seja, elas ficam acontecendo com uma regularidade e fica cada vez mais aumentando significa dizer que ela está com um trabalho de parto, tá? Ela vai ter um aumento do músculo cervical. Esse aumento do músculo cervical, ela é até bom a gente explicar para elas começarem a observar que é para tomar muito cuidado com esses aparecimentos desses mucos, que muitas vezes pode ser confundido com o líquido amniótico, né? A mulher, o líquido amniótico, até como a gente já disse, a ruptura do útero, a gente vai falar até um pouco mais na frente também, quando vai romper a bolsa para ela entrar em trabalho de parto, o líquido tanto pode sair em grandes quantidades, como ele pode sair em pequenas quantidades. Quando ele sai em grande quantidade, fica fácil de você saber se é xixi, se é só o muco da vagina que está saindo, né? Ou se é urina, ou se é a urina, que às vezes a mulher fica urinando sem nem perceber. Agora, quando a bolsa se rompe, mas o líquido fica saindo só aos pouquinhos, elas podem confundir com urina, pode confundir com esse muco, e aí se ficar muito tempo o neném dentro da barriga sem o líquido amniótico, ele entra em sofrimento fetal e pode morrer. Então, há esse aumento desse muco, mas aí é bom a gente explicar para elas que ela tem que ficar prestando atenção se realmente é só muco, se realmente é líquido amniótico. E tem a perda do tampão mucoso, que às vezes pode acontecer nessa fase, como às vezes acontece só durante o trabalho de parto. Por isso que eu coloquei aqui às vezes, tá? Então essas são as características. Todas as mulheres que estão grávidas, que já está perto de ganhar neném, que começa a sentir isso, gente, não vai 2 semanas ela entra em trabalho de parto, porque todos esses sinais aqui representam que ela está bem pertinho de ganhar. E o que fazer quando essa mulher apresenta isso? Se essa gestante ela já está com 37 semanas ou mais, que significa que a partir de 37 semanas ela pode ganhar esse menino e esse menino não vai ser prematuro, tá? A gente também vai aprender o que é um parto prematuro, o que é o aborto, o que é um parto que passou do tempo. E aí, se é 37 semanas ou mais, então ela está no tempo certo de ganhar. Então, se ela está sentindo tudo isso e tá com 37 semanas ou mais, o que é que a gente vai dizer para ela? Para ela ficar em repouso, que é normal isso, que na verdade esses sinais e esses sintomas que ela está sentindo representa que ela está próxima de entrar em trabalho de parto, que na verdade ela só precisa aguardar realmente quando chegar o momento certo, né, do verdadeiro trabalho de parto, e você vai informar quais são as características do trabalho de parto realmente. E aí é isso que a gente vai aprender. A gente vai ver agora os sinais que diz, olha, realmente agora sim está em trabalho de parto, agora você deve procurar o hospital ou a maternidade, tá? Agora, se ela está referindo a todos esses sinais e sintomas e ela está com menos de 37 semanas de gestação, aí pode ser um alerta, porque ela pode estar tendo um risco de ter esse parto prematuro. Porque se ela entrar em trabalho de parto antes de 37 semanas de gestação, é prematuro. Então, nesse caso, a gente tem que encaminhar ela ao médico, tá? Porque para ele saber orientar corretamente, porque para evitar que ela entre em trabalho de parto antes do tempo, viu? Porque se ela estiver sentindo isso antes de 37 semanas, corre o risco realmente de ser parto prematuro, tá certo? E aí o que a gente tem que falar é que tem que ser encaminhada para o médico. Só um minuto aqui, gente, porque só um minutinho aqui, deixa eu. Pronto, já fiz aqui.
Aí vem o parto. Agora sim a gente vai entender todas as fases e os mecanismos que envolvem o parto. Lembrando que a gente está falando aqui do parto normal. Então, a mulher que vai ter o parto normal, o que é que vai ter? Como é que vai ter, né? Então, vamos lá. Então, primeiro, o que é um parto? O parto é uma combinação de fenômenos hormonais e mecânicos pelos quais o feto, a placenta e as membranas se desprendem e são expulsos do corpo da gestante. Então, gente, uma mulher, ela entra em trabalho de parto, o que é que desencadeia? O que é que faz com que, pronto, começou o trabalho de parto? São hormônios e também fenômenos mecânicos, ou seja, o corpo dela vai modificando fisicamente por alterações hormonais e com a ajuda do feto, que ela entra nesse trabalho de parto. E o trabalho de parto nada mais é do que o quê? Do que a expulsão do feto e dos anexos. Quais são os anexos? A placenta e as membranas, que é a bolsa, né? Então, o parto é isso, ele vai começar com a combinação desses fenômenos, hormônio e fenômenos mecânicos, para expulsar o feto, a placenta e as membranas. Esse feto, ele pode ser expulso pelas vias vaginais, né? Que é o parto normal mesmo, ou ele pode ser extraído por meios cirúrgicos, que é a cesariana. Eu não vou falar de cesariana aqui, apesar que lá na frente a gente vai falar as indicações de cesariana e tal, mas a cesariana é uma cirurgia, tá? Vocês não precisam saber como é que faz cirurgia, porque nós da enfermagem não fazemos cirurgia. Os cuidados que você tem que ter com uma mulher que acabou de passar por ou que vai passar por uma cirurgia cesariana qualquer, é o mesmo cuidado. Então, os mesmos cuidados que você vai ter, tá certo? Então, gente, como é que ocorre... Só um minuto. Como é que ocorre o trabalho de parto? Como eu já disse, o trabalho de parto, né, o parto, ele ocorre por associações, por combinações de fenômenos, tanto hormonais como mecânicos. Mas nós vamos entender aqui como é que isso ocorre. Não se sabe o que é que desencadeia a hipófise. Lembra da hipófise? Gente, essa hipófise é uma glândula muito importante para o corpo de qualquer pessoa, e da mulher muito mais. Essa hipófise, que é uma glândula que fica na nossa cabeça, ela vai liberar vários hormônios. E praticamente toda a parte sexual da mulher é gerida, é organizada, é administrada por essa hipófise, por esses hormônios. O hormônio que é responsável pela mulher entrar em trabalho de parto é a ocitocina, tá certo? Lembra que eu falei na época de hormônio, que a ocitocina, ela é liberada pela hipófise, que faz com que o leite saia, né? Ao mesmo tempo, faz com que o útero se contraia. Então, o hormônio que a hipófise libera para o útero, para a mulher entrar em trabalho de parto, é a ocitocina. Não se sabe com certeza o que é que desencadeia isso. O que é que faz com que a hipófise comece a liberar a ocitocina? Alguns acreditam que esse hormônio ele é ativado porque a criança, quando ela atinge a sua maturidade, ela envia alguns sinais para a hipófise liberar a ocitocina. Mas essa teoria ainda não foi comprovada. Só tem estudos que demonstram isso, que acredita que a criança, quando ela atinge a maturidade fetal, ela envia para a hipófise alguns sinais, que eles chamam como é o nome? Tipo neurotransmissores, mas não é neurotransmissores. São sinais
químicos que a criança manda para a hipófise começar a liberar a ocitocina. Aí acontece o quê? A hipófise vai liberar essa ocitocina. O que é que essa ocitocina faz? O que está mostrando bem que essa ocitocina faz o útero ficar contraindo. O que é contraindo, gente? Apertar. Então, a ocitocina, ela aperta o útero. Quando ela aperta o útero, a mulher é o que chama de contração. Então, aquelas contrações uterinas que se sente, inclusive na menstruação, gente. Quando você está menstruada e sente contração, ó, as cólicas da gestação, ou as cólicas da menstruação, elas não são cólicas contínuas. Ela vem, aí passa. Ela vem e passa. São da mesma forma as contrações uterinas do trabalho de parto, só que bem mais intensas, óbvio, né? Mas o que desencadeia tanto essas contrações no útero, quando a mulher vai ganhar neném, como na menstruação, é a ocitocina. Faz com que esse útero se contraia. E o que é a contração? É apertar o útero. É tão provável, gente, que quando a gente está menstruada, que vem a cólica, aí depois que passa a cólica, sai. Se você ficar em pé, sai um monte de sangue. Por quê? É porque você está expulsando aquela menstruação. É dessa forma. E é do mesmo jeito, gente. É praticamente o mesmo mecanismo. Então, a ocitocina vem aqui, ó, e vai agir aqui nas paredes do útero, fazendo com que ele se contraia, com que ele se aperte. Com isso, a mulher vai ter as contrações uterinas. O que é essas contrações uterinas? É esse útero apertando, empurrando. Empurrando o quê? O que é que está dentro dele? O feto, tá? Quando ele aperta esse feto, o que é que vai acontecer com ele? A descida. Ele vai descendo em direção a quê? Ao colo do útero. Tá vendo? Aqui está o útero, aqui está o colo do útero. E aí ele vai descendo, sendo empurrado em direção ao colo. Se ele está sendo empurrado em direção ao colo, o que é que o colo vai fazer? Dilatar, ou seja, vai abrir. E quando ele está completamente aberto, aí a criança sai. Então, o trabalho de parto, gente, é isso. Fica acontecendo isso o tempo todo, para que contraia e a criança vai descendo. Os tipos de parto. Existe o parto normal. Esse parto normal é o também chamado de parto espontâneo, né? Ô, Pro. Oi. Mas pode ocasionar de, por exemplo, não ter a dilatação correta ou completa para que ocorra esse parto? Com certeza. Inclusive, a gente vai ver os tipos de distocia do parto, que faz com que a mulher não tenha esse mecanismo. Esse mecanismo só ocorre naquelas que vão ter o parto normal, normal mesmo, o parto espontâneo, tá? Aí, quando diz, fulano não tem dilatação, normalmente, quando ela não tem dilatação, é a dilatação que a gente vai ver os tipos de distocia. Existe a distocia ou distócia mecânica e a distócia funcional. Tem mulheres que sentem as dores, que é as contrações, só que não são suficientes para dilatar o colo do útero. Se não dilata, gente, não tem parto normal, tá? Então, mas como se ela está sentindo muita dor, mas a dor não significa dizer que é o suficiente ou que ela não está contraindo o útero de forma correta. Então, existe caso. Isso aqui, gente, esse mecanismo aqui só vai ocorrer naquelas que têm o parto normal, o parto espontâneo, tá bom? Além do parto normal, a gente tem o parto com fórceps ou com extrator a vácuo, ou vácuo extrator, né? Que esses casos aqui não é uma cirurgia, ele é feito também pelo canal vaginal, mas não é um parto normal, porque assim, o parto normal, né, ele pode ser dirigido, ele pode ser induzido, que nós vamos ver a diferença entre um parto induzido e um parto dirigido, tá? Mas mesmo assim ele continua sendo um parto normal. Agora, quando você utiliza fórceps, gente, esse aparelho aqui, que ele é uma pinça, né, bem grande, que você coloca do jeito que você está vendo aqui, uma de um lado e outra do outro.
e puxa a criança, tá? E o extrator a vácuo, ou vácuo extrator, é uma máquina que você coloca isso aqui, suga a criança. É a vácuo mesmo, puxando a criança a vácuo. E aí, só de você falar isso, você deve imaginar o tanto que isso é bruto, tanto que isso é, como é que chama? É muito perigoso, tanto para a mãe Agressivo. como agressivo, porque às vezes fala agressivo, muito bem. Tanto para a criança como para a mãe. Então, esse tipo de parto aqui, gente, ele está, não é que ele está sendo instinto, porque em algumas situações, ou faz ele, ou morre os dois, a criança e a mãe. Então, em algumas situações, há necessidade de ser feito, mas ele não é feito com frequência. Não é mais para ser feito com frequência, apesar que já teve épocas que isso era usado com muita frequência, não é mais para ser usado com frequência, tá? Ele é feito em casos raríssimos, em exceções assim, em muitas exceções, porque normalmente uma mulher que entra em trabalho de parto e ela está no hospital, está sendo assistida, o médico, ele tem que ter consciência se realmente, tem que saber a hora certa de saber se ela realmente precisa passar por um procedimento cirúrgico, pela cesariana, ou ela vai ter um parto normal. Se ela não tiver condições de ter um parto normal, qualquer obstetra, qualquer enfermeiro obstetra, ele é capaz de fazer esse diagnóstico, tá? Então, para não precisar chegar ao ponto de precisar utilizar fórceps ou vácuo. Mas esse procedimento existe, mas não é para ser mais feito, tá? É uma extração artificial que é feita por meio de instrumentos que vai fazer a apreensão da cabeça, né, do feto, para desprender das vias genitais. Qual é a indicação? Na verdade, gente, esse tipo de procedimento, ele só é feito mesmo quando não tem mais condições, chega a um ponto que não tem mais condições de você fazer mais a cesariana, tá? Só que é o seguinte, gente, é uma irresponsabilidade muito grande de um profissional que não dê para perceber isso, porque dá, gente. Um obstetra e um enfermeiro obstetra, eles têm capacidade, e se eles não tiverem capacidade, eles nem era para estar exercendo. Porque se eles recebem esse título, eles têm que saber a responsabilidade e eles têm que ter o conhecimento. Não tem esse negócio de não saber, não. Uma coisa é não saber de outra área, mas se são formados nessa área de obstetrícia, são obrigados a saber fazer essa indicação. Mas, normalmente, é indicado quando a criança não tem rotação do polo cefálico. Eu vou explicar o que é essa rotação quando a gente for falar de mecanismos do parto, porque a criança, quando ela vai sair, ela auxilia durante o parto. A criança ajuda durante o parto normal. Ela se move. Gente, é impressionante, mas a criança ela se move de acordo com o momento do parto para ajudar na hora da saída. Por isso que é tão difícil você fazer um parto normal de feto morto. Porque quando ele está morto, ele não tem como auxiliar, ajudar durante o parto. E aí é bem mais complexo fazer um parto de feto morto. Mas aqui a criança ela faz uma rotação, ela se vira, ela gira durante a passagem. E aí muitas vezes quando essa criança ela não faz esse movimento, essa rotação, aí você precisa utilizar fórceps ou a vácuo para poder fazer isso. Em caso de sofrimento fetal e não ter como fazer cesariana, período expulsivo prolongado. Mas assim, gente, toda situação, por qualquer situação que disser que é para fazer fórceps ou vácuo, tem como você fazer o diagnóstico bem antes e saber se ela pode ou não ter normal. Se ela não tiver normal, é cesariana, tá? A cesariana é o outro tipo de parto, né? Que é uma intervenção cirúrgica, é uma cirurgia. Então, todos aqueles cuidados que vocês virem, acho que vocês estão vendo agora, né? Sendo cirúrgico, todos aqueles cuidados pré, intra, trans e pós-operatório, é os mesmos cuidados de uma cesariana, porque é um procedimento, é uma cirurgia, né?
Não é uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia de médio porte, né? Vocês devem ter aprendido que os tipos de cirurgia, pequeno, médio e grande porte, é determinado pela quantidade de sangue que se perde. Muita gente pode achar que uma cirurgia de grande porte é aquela cirurgia que demora muito tempo, não sei o que. Não é. É pela quantidade de sangue que se perde. Uma cirurgia ela é muito grave, ela é grande porte quando você tem uma grande perda de sangue. Então, a cesariana, você tem uma perda de sangue razoável, por isso que é considerada uma cirurgia de médio porte. Então, ela é perfeitamente feita aqui, por exemplo, aqui no regional, sem problema nenhum, tá? E é feita com aqueles mesmos cuidados do pré-operatório, né? No intra e no transoperatório e no pós-operatório, os mesmos cuidados. Só que nesse caso, vai ser retirado o feto, né? Agora vai ser o recém-nascido, que além dos cuidados que você deve ter com aquela mulher que passou por um procedimento cirúrgico, você também tem que ter com a criança. Mas esse assunto de cuidados com o recém-nascido vai ser o nosso assunto para a nossa quarta prova. Todos os cuidados que a gente faz com a criança, tanto quando ela nasce lá na sala de parto, como os cuidados quando ela está lá com a mãe, a gente vai ver na quarta avaliação. Então, a cesariana é uma intervenção cirúrgica que possibilita a retirada do feto após a abertura do útero, né? Outra coisa, vocês que vão para os estágios aí de centro cirúrgico, muitos se encantam vendo aquela cirurgia, abrindo a barriga. Gente, primeiro, não é para ficar em cima olhando. Assim, você quiser ter algum time, não está fazendo nada, não tem mais nada de interessante para você fazer, se você quiser visualizar, fazer a cirurgia e tal, veja. Mas isso não é importante para a formação de vocês. Quando vocês forem para estágio de centro cirúrgico e for acompanhar alguma cirurgia, você fica observando o que o técnico de enfermagem faz. Desde o momento que ele recebe a paciente lá na porta do centro cirúrgico, como é que ele se procede, como é que ele se apresenta, como é que ele encaminha essa mulher, não só na cesariana, mas em qualquer outra cirurgia. Como é que auxilia colocar ela em cima na cama, lá na cama operatória, porque é isso que o técnico de enfermagem faz. Técnico de enfermagem nunca vai abrir ninguém, nunca vai fazer cirurgia em ninguém, nunca vai suturar ninguém. Então, não precisa vocês nem se atentar a isso. Então, vocês vão prestar atenção em quê? No instrumentador, que hoje em dia, os técnicos de enfermagem não estão nem muito instrumentando. Aqui em Picos mesmo, não, se bem que podem, tá? Técnico de enfermagem pode ser instrumentador cirúrgico, sem problema nenhum. Tem formação para isso, tem até especialização. Vocês podem se especializar em instrumentador cirúrgico. Só que aqui em Picos, a maioria das cirurgias aqui feita no regional é feita por o instrumentador é outro médico, tá bom? Mas vocês observem, porque vocês podem ser instrumentador cirúrgico. Então, vocês vão observar o instrumentador cirúrgico, vocês vão observar o circulante, que é aquela pessoa que é o técnico de enfermagem que fica circulando a sala, que o médico pede o fio, que o médico pede isso, faltou alguma coisa, então é o circulante. Vocês vão observar como monta uma mesa cirúrgica, como entrega os materiais para o médico, como é que entrega toda aquela paramentação, como é que auxilia o médico a se paramentar, porque é isso que vocês vão fazer. Você não precisa ficar olhando, abrindo barriga, né? Vocês vão observar o quê? Acabou a cirurgia. Aí, engraçado, acaba a cirurgia, os alunos querem sair da sala. De jeito nenhum. Agora que tem que ficar. Por quê? Porque agora é a hora do técnico de enfermagem. É a hora que vocês vão limpar o paciente. É a hora que vocês vão mudar o paciente da cama operatória para a maca. Vocês, para ir chamar o maqueiro, vocês vão limpar a sala, vocês não limpam o chão, porque o chão é o pessoal da limpeza. Mas vocês vão organizar tudo. Aquelas pinças, vão deixar as pinças tudo abertas, porque tem que deixar. Vocês devem ter aprendido isso sendo cirúrgico. Vai pegar o material pérfuro cortante, tudo botar no pérfuro cortante. Vão levar o material para a CME, para ser higienizado, esterilizado. Então, é isso que vocês têm que fazer, tá? Então, não precisa se atentar muito a essa parte, não.